Bom dia. Para nós da Corretora Santa um prazer hoje receber o Carlos Alfredo Viana, diretor do Fundo Garantidor de Créditos, que fará uma apresentação sobre o funcionamento e o mecanismo do FGC, uma entidade garantidora de depósitos das instituições financeiras, tão importante hoje para os nossos investidores, nossos clientes. Dentro desse programa, Fique por Dentro, temos recebido empresas e entidades para apresentar o funcionamento da entidade e depois da apresentação abrimos para perguntas dos nossos clientes. E o palestrante de hoje, o Carlos Alfredo Viana, que vai fazer a apresentação, vai falar sobre o FGC. Carlos, é um prazer recebê-los e ter a honra de escutar e assistir essa sua apresentação e passo então a palavra para você poder fazer a sua apresentação e ao final a gente abre para perguntas. Ok, muito obrigado. Quem se sente honrado com a oportunidade sou eu. Agradeço em nome do FGC esse convite. Espero atender aí as expectativas de todos. A apresentação não está progredindo. Com alguma dificuldade técnica aqui. Pronto, está indo. Bom, a origem do FGC vem de 1995. Com a introdução do Plano Real, nós entramos numa nova realidade, um novo ambiente econômico diferente do que a gente tinha antes de hiperinflação. Essa mudança de meio ambiente, ela acabou se tornando um desafio de adaptação para muitas instituições financeiras. E algumas delas realmente se tornaram inviáveis dentro dessa nova realidade. Então, tornou-se necessário criar um instrumento que fomentasse a confiança do depositante no sistema bancário. Foi natural a adoção de uma tendência mundial de um sistema de garantia de depósitos. Então, em 1995, foi criado o Fundo Garantidor de Crédito através de duas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Para concretizar esse sistema de garantia, a primeira resolução autorizou a constituição de um fundo garantidor, dando as características que um fundo garantidor deveria ter, e a segunda aprovou o estatuto e o regulamento do Fundo Garantidor de Créditos, né? O papel do FGC dentro do universo formado pelas organizações que se assemelham no resto do mundo é o que a gente chama de papel de paybox, ou seja, quando a autoridade de supervisão bancária determina a necessidade de uma intervenção ou liquidação de uma instituição financeira, cabe ao sistema de garantia simplesmente pagar os depositantes dentro do limite de garantia que é oferecido. Isso tem que ser feito da forma mais ágil e segura possível, porque é isso que gera a confiança que o depositante tem no sistema. O que é muito importante a gente ter de entendimento em relação ao FGC? Acho que são dois conceitos. Mais importante do que dizer que uma entidade civil sem fins lucrativos, é lembrar o seguinte: os recursos do FGC, ele provém das instituições financeiras. As instituições financeiras, elas contribuem mensalmente para a formação dos fundos que são administrados pelo FGC.
mas elas não são donas do FGC, elas não possuem cotas de patrimônio do FGC. O princípio do FGC é a mutualidade. Elas contribuem, pois todas as instituições financeiras se beneficiam do ambiente de confiabilidade que essa garantia de depósitos confere ao sistema. A segunda coisa importante é que o FGC ele exerce um papel de interesse público, mas ele não pode, em hipótese alguma, ser confundido com órgão público. A natureza é de uma entidade civil privada. Possui total autonomia. O papel social do FGC é proteger pequenos depositantes e poupadores que não têm uma capacidade de estar sabedores de tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Eles são informacionalmente desprotegidos. Diferente, por exemplo, da situação de um profissional de mercado que é gabaritado, formado e pago para estar sempre sabedor de tudo que está acontecendo no mercado, acompanhando balanços, performances de resultado, fazendo análise de risco, etc. Assim como o cenário de 95 criou ou demandou a criação de um instrumento de fomento de confiabilidade de sistema, a crise de 2008 foi um cenário que demandou uma evolução do fundo. O fundo deveria passar a atuar proativamente, sempre que necessário, para evitar uma crise sistêmica. O que ocorreu em 2008 foi o que a gente chama de um empossamento de liquidez. Havia liquidez no mercado restrito a determinadas, digamos assim, fontes, e essa liquidez não estava chegando de forma uniforme a todos os agentes do mercado. Então, era necessário irrigar o sistema, estimulando os investidores a deixar esses recursos fluírem para as instituições financeiras que estavam com maior dificuldade de captação de risco captação de recursos durante a crise. Então, foi criado o depósito a prazo com garantia especial. Ele atende aos investidores que têm aplicação superior a R$250 mil, que hoje é o teto da nossa garantia ordinária. Esse grupo de investidores hoje representa cerca de 0,3% do total de depositantes no país. Ou seja, é uma mínima fatia que passou a ser beneficiado com uma garantia adicional, mas ainda não é uma garantia integral, porque ela está limitada a R$20 milhões por CPF ou CNPJ do investidor e por instituição ou conglomerado financeiro. Esse segundo passo, essa evolução, ainda dentro do nosso jargão dos garantidores de depósito, é o que a gente chama de Paybox Plus, ou seja, além de pagar aos depositantes quando se faz necessário, nós temos um papel de ajudar as instituições que encontram problemas a ter um pouco mais de liquidez. É o suporte que a gente cria através dos mecanismos, não só do DPGE, mas de outros programas de assistência que nós temos. Com isso, o FGC possui agora uma finalidade tripla. A primeira é proteger depositantes e investidores do nosso sistema financeiro, até o limite que a regulamentação estipula
dependendo do tipo de garantia. A garantia ordinária até 250 mil, a garantia especial até os 20 milhões. Depois nós temos que contribuir para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional e contribuir para a prevenção da crise bancária. E esses dois últimos é aonde nós atuamos através desses programas que foram criados. De que forma que nós temos atuado? Então, a garantia ordinária, que é uma garantia até 250 mil reais, ela cobre basicamente os depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança, letras de câmbio, as imobiliárias, hipotecárias, a LCI e a LCA e também as operações compromissadas. Nós temos aqui uma lista de uma série de instrumentos, de créditos. Essa lista ela se encontra disponível no site do FGC para consulta, caso o investidor tenha alguma dúvida. E existem alguns créditos não cobertos, como os depósitos levantados no exterior, por exemplo. O nosso site também tem essa lista, pode ser consultado lá. Eu acho que não faz sentido a gente ficar lendo aqui essa lista. Sobre as garantias, sobre esses instrumentos, é feita uma contribuição de 0,15% ao ano. No DPGE, a garantia é até 20 milhões de reais. O DPGE foi um instrumento, então, criado na crise em 2008. Todos os bancos podiam emitir. O limite de captação, na época, foi estipulado através de resolução. E esse limite de captação ele vem sendo gradativamente reduzido e ele deve terminar em dezembro de 2015. A partir de dezembro de 2015, nenhuma instituição poderá continuar a captar através do DPGE 1. O DPGE ganhou esse nome, esse jargão DPGE 1, justamente com a criação do DPGE com alienação, que ocorreu em 2013. É uma garantia também de até 20 milhões, mas as instituições financeiras emissoras, elas dão ao FGC garantias. Essas garantias podem ser, pode ser garantia de portfólio de financiamento de veículos, crédito consignado ou CCBs. Como o FGC recebe uma garantia dos bancos, das instituições financeiras, para essa emissão, a contribuição que eles pagam é reduzida em relação ao DPGE 1. Existem aqui, sobre todas essas garantias, limitações, né? O titular do crédito é aquele em cujo nome o crédito está registrado na escrituração da instituição associada, né? E devem ser somados todos os créditos para cada credor identificado, de acordo com o CPF ou o CNPJ, dentro dessa instituição. Ou seja, quando a gente fala que 20 milhões ou 250 mil por CPF ou CNPJ, você soma todos os créditos que esse CNPJ ou CPF possuem dentro da instituição. Nas contas conjuntas, o valor da garantia também está limitado a 250 mil ao saldo da conta. Créditos que estejam no nome de associações, condomínios, cooperativas, administradoras de consórcio,
entidade de previdência, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras associações sem personalidade jurídica também estão limitados a 250 mil na totalidade dos haveres. O que é o FGC hoje? Hoje, nós temos um patrimônio que corresponde a cerca de 2% dos depósitos que são garantidos no país. Está dentro daquilo que é observado tipicamente em outros garantidores de depósitos no mundo, que está geralmente entre 1% e 3%. Isso nos confere uma robustez mais do que suficiente para o tamanho do nosso sistema. A gente oferece segurança para 99,7% dos clientes no sistema. Eles possuem uma garantia da integralidade dos seus depósitos e investimentos com esse limite de 250 mil reais. Ou seja, ele foi desenhado, esse limite, para comportar a grande maioria da população. Nós somos uma referência, nós somos associados ao IAD, que é a associação internacional que congrega todos os garantidores de depósito. O FGC é considerado um dos mecanismos mais avançados no mundo pela estrutura que a gente já tem aqui implementada e rapidez no pagamento da garantia. As nossas práticas, elas são acompanhadas anualmente. Existem órgãos como o FMI que produzem avaliações do sistema financeiro de todos os países do mundo. E um dos quesitos da avaliação é a existência, a estrutura e as práticas dos garantidores de depósito em cada jurisdição. Então, anualmente, nós somos visitados pelo FMI, que fazem um acompanhamento do nosso trabalho. Outra coisa, nós chegamos a um nível de maturidade, digamos assim. Nós enfrentamos uma crise bastante importante em 2008. Nós seguimos uma tendência internacional que foi observada durante a crise de expansão da cobertura para ajudar a tranquilizar o mercado. E nós passamos por essa crise com uma experiência positiva de resultados. Em 2013, nós começamos uma caminhada com mais uma série de passos, que é a evolução da governança interna. À medida que as nossas atividades passaram a se expandir, chegamos ao Paybox Plus e começamos a entregar novas estruturas de apoio. Nós precisamos, então, fortalecer a nossa estrutura. Começamos, então, com um novo conselho de administração independente em 2013. Atualmente são 6 conselheiros. Nenhum deles possui vínculos com instituições financeiras, mas todos eles têm na bagagem anos de experiência adquirida em trabalho no mercado financeiro ou a serviço de instituições financeiras. O Conselho Fiscal também é independente e tem o papel de examinar os balancetes, demonstrações financeiras anuais do FGC, relatório da administração, relatório dos auditores independentes e emitir pareceres para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária que se reúne em 30 de abril.
Não foi só isso que aconteceu. À medida que as nossas responsabilidades aumentaram, e temos mais instrumentos, nós precisamos aumentar o número de pessoas trabalhando aqui dentro. E não foi apenas aumentar o número de pessoas, mas também a senioridade, a estrutura. Nós temos hoje uma área de auditoria e de controles internos, nós temos uma área de tecnologia, nós temos uma área jurídica, uma área de gestão de riscos. Então, a equipe foi reforçada e ganhou, digamos assim, talentos específicos para se complementarem e atender ao mercado. Mais recentemente, agora em junho, tomamos posse 2 novos diretores se somando aos outros 2 já existentes. Então, eu sou diretor de gestão de risco e cheguei aqui no FGC em fevereiro, tomei posse oficialmente em junho, e o Dr. Caetano Vasconcelos também como diretor jurídico na mesma data. Eu acho que mais importante do que falar sobre o FGC é endereçar as perguntas de vocês. Eu agradeço que vocês me escutaram nessa breve introdução. Eu estou à disposição para perguntas. Oi, Carlos, muito obrigado aí pela apresentação. É uma excelente colocação aqui para nós, para os clientes, principalmente o pessoal aqui que faz investimento em títulos, né? Isso aí passou a ser bastante importante para o pessoal muito desconhecido. A maioria das vezes nós orientamos aos clientes informando, né? O fundo garantidor, quanto que são os valores, né? Mas o importante mesmo é ouvir de vocês. Na verdade, só tem uma pergunta aqui, viu? Ele pergunta assim, a diretoria, ela é técnica ou é indicação política? Se for indicação política, realmente a diretoria tem independência? A diretoria é técnica, ela é independente. Nós respondemos ao conselho de administração, mas a decisão inicial é sempre nossa. Até porque nós respondemos na pessoa física pelas decisões que nós tomamos. Os 4 diretores somos todos profissionais de carreira, de longa data. O Dr. Caetano é um advogado que, embora tenha se juntado oficialmente à diretoria há apenas poucos meses, ele, na carreira como advogado, ele atuou, acho que talvez há mais de uma década ele vem atuando em casos de liquidação de instituições financeiras, às vezes assessorando o FGC, em alguns poucos casos assessorando também as instituições, né, ou um papel ou outro. A Aparecida do Céu, que é a nossa diretora administrativa, ela tem mais de 30 anos de trabalho em instituições financeiras, maior parte da carreira dela dentro do então Banco Real, depois ABN e Santander. Fábio Mentoni, também muitos anos de carreira no Bradesco, na área comercial. E eu trabalhei a minha vida toda com gestão de riscos. Tive 17 anos no grupo ABN AMRO, depois 2 anos no Santander e mais 3 anos no Itaú BBA. O nosso
O nosso papel como diretores é usar a nossa bagagem técnica para decidir como melhor atuar de forma a cumprir a finalidade do FGC. Entre aquilo que pauta o nosso trabalho, além da finalidade, que estava especificado, quer dizer, garantir os depósitos e contribuir para a estabilidade do sistema financeiro, nós somos pautados por padrões éticos, padrões de sigilo e confidencialidade referente às instituições financeiras, naquilo que é necessário para proteger também o mercado. E, evidentemente, nós podemos ser responsabilizados por nossas decisões. Então, é impensável que essa diretoria possa agir através de manipulações ou pressões políticas que não atendam aos critérios técnicos que pautam, sempre pautaram a esses profissionais durante a vida profissional. A decisão da diretoria, ela é, digamos assim, suprema em relação a todas as outras. Nós não temos alçada para aprovar tudo, mas as alçadas superiores não podem aprovar aquilo que nós não recomendarmos. Ou seja, a diretoria tem a sua independência garantida. É uma condição fundamental para nós quatro estarmos sentados aqui na nossa posição. Realmente tem que ser, né? Porque senão a responsabilidade fica muito em cima de vocês, né? O Carlos Souza Barros, ele está agradecendo aí a apresentação, muito obrigado aí, ele está colocando, e está fazendo também uma pergunta. Em caso de quebra, né, intervenção de uma instituição financeira, para o cliente do varejo que compra um CDB LCA de um banco via corretora ou distribuidora, quanto tempo leva para receber os recursos? A garantia também cobre a remuneração, vamos por depósito 250 mil. Ele cobra a remuneração ou não? Bom, eu não sei se eu entendi corretamente o que ele quer dizer com a recuperação. O que acontece... Não, remuneração. Veja, diga. No caso, seria o que o cliente iria ganhar. Vamos supor, ele aplicou 230 e ele ia resgatar 245. Esses 15 mil aí de remuneração, se o FGTS cobriria também. O FGC, ele inclui, ele cobre toda a remuneração até o limite de 250 mil, ou seja, a principal mais remuneração até o limite de 250 mil, mas a remuneração decorrida até a data do evento que determina o pagamento. O que eu quero dizer com isso? Se você aplicou 200 mil reais por um ano e 3 meses depois ocorre um evento, você vai receber o seu principal e os juros que foram apropriados durante esses 3 meses, até a data do evento. Os juros futuro, o FGC não cobre, quer dizer, você recebe esse dinheiro de volta e aí o investidor, com esse dinheiro, tem que procurar um novo investimento para fazer. O tempo que decorre para nós fazermos esse pagamento, ele depende principalmente do liquidante ou interventor, porque o FGC ele paga mediante receber do liquidante a lista dos credores e quanto cada um deles tem a receber. Por quê? Porque só o liquidante está em posição de somar
todos os instrumentos. É o liquidante quem, de posse dos livros e dos registros contábeis da instituição financeira, vai somar o que há na conta corrente, na poupança, nos investimentos, né? E há casos do investidor também ter algum empréstimo. Então, ele faz isso líquido do empréstimo e diz quanto que esse investidor tem a receber. No momento que o liquidante nos passa a lista de quem são os CPFs e CNPJs, então você começa com o processo do FGC de executar esses pagamentos, né? Geralmente, no caso de uma intervenção, o que você tem é o FGC colocando no ar na internet as instruções de como os credores devem acompanhar o processo. Eles também devem, digamos assim, se cadastrar informando aonde eles querem receber o seu crédito, quer dizer, qual é a sua conta corrente e agência aonde eles querem direcionar o pagamento. Então, todo esse processo ele é organizado para acontecer tão logo o liquidante nos passe essas informações. Então, o tempo de resposta depende muito mais da agilidade com que o liquidante vai conseguir reunir todas as informações necessárias e nos passar. Inclusive, como eu mencionei, você tem que ter a comprovação da titularidade. Então, nós também pedimos aos credores que nos encaminhem seus próprios documentos para a gente verificar que estamos pagando as pessoas corretas, etc. Mas é um processo que costuma ser bastante rápido, uma vez que o liquidante tenha disponibilizado as informações para nós. O processo do DPGE é diferente. Ele é realmente muito mais rápido, porque como o DPGE é um instrumento que é registrado obrigatoriamente na CETIP, o pagamento é feito com a informação que está registrada lá. Então, leva 3 dias para a gente pagar. Nesse contexto, comparativamente às outras agências garantidoras de depósito no resto do mundo, o FGC consegue fazer os pagamentos em tempo muito mais curto. As agências no exterior não costumam pagar em menos de uma semana. Inclusive, o Carlos coloca aqui, né, temos histórico, né, de 1 mês, 3 meses e até semanas. Né, ele coloca aqui que ele tem um histórico. Como eu falei, isso é uma questão que depende muito da situação do liquidante. Nós vimos casos em que o liquidante se viu impedido judicialmente de fazer pagamentos por contestações que ocorreram. Então, não é uma questão do FGC não querer efetuar pagamentos. O que ocorre é que nós pagamos com informações que a instituição financeira nos passa. Nós dependemos disso. Nós não temos aqui, no caso de LCA, LCI, CDB, poupança, nós não temos os livros da instituição financeira. Então, nós não podemos pagar sem antes saber a quem pagar e quanto pagar. O único onde a gente não depende, o único instrumento onde não dependemos da instituição financeira, do liquidante, é o DPGE, e esse sai em 3 dias. Mais uma pergunta aqui, se o título adquirido pelo cliente estiver na CETIP em seu nome, esse fato acelera e agiliza o processo de ressarcimento? Não, porque
eu não posso pagar um único título enquanto eu não souber qual é o total que existe. Como eu mencionei, existe a situação em que o credor também é devedor. Então, a exceção do DPGE, eu sempre dependo do liquidante. Se houver um outro título, por exemplo, um CDB, que esteja registrado na CETIP, só por isso eu não posso acelerar, porque existem as outras condições. E eu pago por, digamos assim, ordem do liquidante, que reconhece o crédito. O crédito, a partir do momento, e veja como é importante também para nós, quando nós pagamos uma garantia de depósito, o credor, ele subroga ao FGC os direitos de crédito, ou seja, nós efetuamos os pagamentos e depois nós, FGC, nos habilitamos como credores da instituição financeira que está sob intervenção ou liquidação. Então, é muito importante para nós que haja toda uma formalização de acordo com o liquidante, porque se o liquidante também não reconhecer o pagamento que eu fiz, que o FGC fez, eu depois não vou conseguir me subrogar e cobrar da massa liquidanda, por exemplo, que nos pague. Então, eu não posso, digamos assim, queimar a largada e sair na frente fazendo o pagamento, ignorando, digamos assim, o processo de formalização, porque isso enfraqueceria o FGC nas suas recuperações futuras. E enfraquecendo o FGC na recuperação, eu estou pondo em risco o patrimônio do FGC, que é o que responde pela segurança do sistema. Então, por mais que a gente gostasse de poder agir, digamos assim, mais rapidamente para satisfazer todos os credores a quem nós vamos pagar, nós também temos que agir de uma forma que isso não torne o FGC fragilizado e prejudique o sistema em situações futuras. Muito bom, o Carlos está colocando aqui, o Carlos Passa, muito obrigado pela apresentação. Uma vez, conversando com uma pessoa de um banco, né, e ele coloca que no fundo o FGC acaba gerando custo para o cliente. Isso é verdadeiro ou é mais um motivo para eles cobrarem um spread maior? Olha, o que acontece? O FGC ele cobra uma contribuição sobre os depósitos garantidos. Então, sem dúvida, ele acaba sendo um componente de custo. Mas eu acho essa afirmação um pouco forte de que o FGC é um componente que possa justificar o aumento de spreads. Porque, afinal de contas, o FGC, ao diminuir o risco do sistema, ele contribui para um ambiente mais seguro. Então, também podemos dizer que, do outro lado, ele também funciona para a diminuição dos spreads, porque o spread ele é uma função da estrutura de custos e de risco. Sim, nós somos uma estrutura de custo. É impossível dizer que não quando você cobra uma contribuição. Por outro lado,
nós também diminuímos o risco. Portanto, nós também diminuímos o spread. Só que não dá para você quantificar perfeitamente todas as componentes, né? Então, fica muito fácil afirmar e dizer que o FGC contribui para a spread. Eu acho essa afirmação um pouco forte, digamos assim. Bom, Carlos, mais uma vez aí, parabéns pela apresentação. Não temos mais perguntas, mas só continuando a brincadeira, esse diretor ele chorou tanto lá que quase que eu levantei da plateia e dei R$10 para ele para ajudar o banco, viu? E tanto que ele chorou nessa apresentação. Foi terrível, viu? Até figurou gozação depois no coquetel, né? Tanto que ele falou de formação de custo, isso e aquilo, fez uma lista lá de uns 10, né, de risco. Foi, né, só para você entender a função dessa pergunta. Mas tem mais uma pergunta aqui, ó, eu falei que no dia dá para responder mais uma? Claro. Pelo que disse, o caso do liquidante ter que levantar tudo antes de pagar o cliente que estava com o título CETIP em seu nome, corre o risco de não receber? Se não corre esse risco, por que não paga logo, né, o CETIPado? Ou seja, fazer a diferenciar aí o pagamento que já está CETIPado, né? O que ocorre? Primeiro que a CETIPação de CDBs comuns não é obrigatória, pelo menos que eu saiba. E não dá para você fazer um processo que não seja, digamos assim, íntegro e que seja capaz de cobrir a todos os instrumentos. Você acaba tendo que fazer colchas de retalho. Não há o risco de você ficar sem receber se você tiver realmente um instrumento que está registrado na CETIP, porque isso significa que isso está no balanço do banco, é mais garantido que essa informação vai chegar. Mas veja, às vezes a dificuldade de fazer o pagamento não é nem o liquidante conseguir reunir todas as informações. O judiciário muitas vezes é assolado por uma série de questionamentos que impedem o liquidante de prosseguir. E aí, nesse caso, nós não podemos fazer o pagamento. Não é, como eu falei, uma questão de má vontade do FGC. O processo todo ele foi desenhado de uma maneira para garantir a segurança de todos os depositantes. Se a gente começa a fazer, digamos assim, jeitinhos para cada situação tratar de uma maneira diferente, fica muito difícil você manter essa garantia de segurança do processo. Nós nos preocupamos muito em que todo esse processo de pagamento seja robusto. Então, passa a ser complexo se a gente for usar informações distintas, e como eu falei, se eu fizer um pagamento sem ter a anuência do liquidante, eu posso ter problemas em me subrogar ao crédito depois, no quadro de credores. Porque nós passamos a substituir esse credor que foi reembolsado, ele é substituído por nós. Nós temos que garantir que essa formalização ocorra de forma bem feita, legalmente perfeita. Se nós não fizermos isso, eu posso até estar atendendo alguém que está com mais pressa,
mas eu certamente não estou atendendo ao interesse do bem comum.